Se for provado a denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Vamos lá. Band de jornalismo. Vamos nessa. O vídeo Mano Walter. Vídeo mostra Lula recebendo notícia da denúncia contra Bolsonaro. Como é que é isso? Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 32 pessoas que foram, denúncia encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. A Tayane Mello está em Brasília acompanhando esse assunto por lá, as repercussões, os próximos passos, e vai trazer detalhes para a gente, né, Tayane? Bom dia para você. Bom dia. Exatamente, Paty. Ótimo dia a você, a Roberta, todo mundo que acompanha a nossa programação. Agora tudo está nas mãos do relator, o ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal. Então ele deu um prazo de 15 dias para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais acusados apresentem a defesa e eventuais contestações à denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, caso haja alguma contestação, o ministro vai abrir vista para a PGR esclarecer essas dúvidas em até 5 dias. Então, logo depois de respondidos todos os questionamentos, o relator vai avaliar todos os detalhes da acusação, os pontos da defesa, e vai decidir se a denúncia vai ser acatada ou não. E nessa etapa não há um prazo definido para essa decisão do ministro. O relator, então, vai liberar a denúncia logo depois para análise da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Caso seja aceita, aí sim, o Bolsonaro e os outros 33 acusados se tornam réus. E com eles, se tornando réus, caso sejam réus, se inicia a ação penal. Então, a partir disso, começa a fase do contraditório, coleta de provas e também de depoimentos de testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação. E então, é marcada a data do julgamento, ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente, mas é claro que a gente acompanha aqui de Brasília tudo. Resumindo, vai demorar pra cacete, né? É um rito demorado e nós vamos estar em 2026, próximo das eleições, no julgamento do Bolsonaro, né? Que muito provavelmente ele vai ser condenado e preso, né? O que a justiça quer se está trabalhando isso politicamente, é causar a imagem do Bolsonaro preso. Nós vamos repetir uma cena que nós vimos em 2018, né? Lula preso, sustentando uma candidatura, no final botou um poste, né? Que foi o Haddad. Bolsonaro foi eleito. Os eleitores do Lula dizendo que era injusto e botando couro no Haddad. Vamos votar no Haddad, o Haddad é Lula e tal, o Andrade, aquela coisa toda lá, né? Agora, em 26, eles vão fazer o filme ao contrário, pô. É claro que o Bolsonaro vai ser condenado e preso. Porque quem vai julgar ele é o Alexandre de Moraes, é o STF. Agora, as coisas podem mudar. Esse julgamento pode inflar a massa. Essas questões, se o Bolsonaro ainda tem apoiadores, né, como tinha, né, lá em 2018, 2019, 2021, se ele ainda tem, pode ter um movimento e uma massa que vão voltar às ruas, né? Pode ter greve de caminhoneiro, eu não sei, eu acredito que já não tem mais, né, esse apoio, né, dessa classe toda, como tinha no passado. Mas se ainda tem, o Brasil vai ver, de repente, uma espécie de greve geral, né? E vai ter todo um clamor dessa massa que apoia o Bolsonaro pela injustiça. Isso pode ter uma repercussão internacional, isso pode ter uma repercussão dentro do Brasil grande, de tal forma que quando chegue no plenário, o Bolsonaro esteja grande, forte e suficiente para os ministros mudarem de lado, porra. Porque quando chegar no plenário, pode dar um 6-5 pro Bolsonaro, né? Igual deu um 6-5, né, na época de mudar o entendimento para prisão em segunda instância. Primeiro prendeu e depois mudaram o entendimento, aí foi solto, porque não pode mais. Né? Gilmar Mendes votava que sim, depois votou que não.
Pode acontecer isso. Talvez o nosso futuro seja esse. De um lado, quem acredita que vão acabar com o bolsonarismo, eles estão estimulando e controlando o time para chegar a 2026, destruindo o Bolsonaro e o Lula ou qualquer outro candidato ganhar, e o Bolsonaro tá, né, acabado. Só que nós já vimos esse filme, cara, é só olhar para trás. Fato é, se o Bolsonaro for grande, forte, né, como já foi no passado, e muita gente acredita que ele vai pagar a etapa dele, vai ser preso, vai fazer igual o Lula, pô. O Lula não bancou? Não pagou a prisão dele lá? Deu entrevista, namorou pra caramba com a Janja, ficou numa salinha especial na PF, tudo isso, né? Bolsonaro deve acontecer a mesma coisa, né? Isso se o STF continuar sendo malvadão com ele, né? E ele não tiver força, né, política, nacional, clamor para poder, né, midiática, para poder safar ele. Então, se ele bancar a etapa dele e ficar preso, igual foi com o Lula, esses apoiadores do Lula que não acreditavam no crime do Lula vão continuar sem acreditar. E vão continuar votando em quem o Bolsonaro indicar. Agora, se o Bolsonaro for muito, mas muito forte, pode ser, se esse vento que vem lá do governo Trump for muito forte, pode ser que no plenário do STF as coisas se invertam. O que tu acha? Tu acredita nisso? Tu acredita, mano, Walter? Já pensou um 6-5 no julgamento do Bolsonaro, Bolsonaro inocente? Irmão, não duvido não, sinceramente não duvido, né? Depende, né, do que querem emplacar, né? Agora, nada me surpreende nesse Brasilzão não, cara. Agora, tu já pensou Cássio Nunes votando contra o Bolsonaro? Pode ser, pô. Pode. Que seria, porra, bizarro, né? Talvez não vai... O Bolsonaro indicou 2 ministros. Talvez não seja nem 9-2, né? Talvez nem quem indicou vote nele. Mas pode ser de fato, irmão, que vem um vento muito forte e lá no plenário, né, analisando os autos e tal, vão entender que o processo é viciado porque o ministro era vítima, né, e aí de repente ele deveria estar impedido, suspeito, não sei o termo técnico exato, e aí, porra, derruba todo o processo e o Bolsonaro, né, não seria condenado, ou depois de condenado, ser descondenado, o padrão que foi com o Lula. Meu Deus, cara. Difícil, cara. Difícil. Mas eu acho que politicamente esse vai ser o caminho. Um lado ou outro. Não tem... A gente, em vez de estar discutindo o futuro do país, né? Nomes, novas lideranças ou qualquer outra coisa do tipo, nós vamos estar no ano eleitoral acompanhando o julgamento do Bolsonaro. Porque nós estamos em fevereiro, agora que ele foi denunciado. E dizem que não tem prova. Porra, já que não tinha prova, então por que não denunciou logo, porra? Logo em fevereiro de março de 2023, ou 24, pelo menos, agora já estaria tendo julgamento. Mas não, esperaram 2 anos. Vamos lá. Com muita atenção. Ontem, o nosso repórter Túlio Amâncio flagrou o momento exato em que o presidente Lula recebeu a notícia. Nós temos essa imagem, a notícia da denúncia do Bolsonaro e das outras 33 pessoas. A gente pode ver aí na tela o momento em que o presidente está sentado ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, num jantar no Palácio do Itamaraty. E então, o ministro da Defesa, José Múcio, chega próximo ao presidente e dá essa notícia. A gente pode ver que eles conversam ali um pouquinho e logo depois desse jantar, o ministro falou então com o repórter Túlio Amâncio. Ele confirmou que deu essa notícia nesse momento da imagem ao presidente Lula e disse que o sentimento é de constrangimento depois de ver militares denunciados pela PGR por um envolvimento em um plano de golpe de Estado que teria sido preparado, então, logo depois da eleição de 2022. Ele disse, então, que o primeiro sentimento é de constrangimento e o segundo sentimento é de indignação, porque o colega dele se meteu, então, nisso. Então, temos esse momento flagrado pelo repórter Túlio Amâncio. Muita repercussão aqui em Brasília. Eu sigo acompanhando. Qualquer novidade é só me chamar aqui. E colega que se meteu nisso? Eu não entendi essa parte.
Entendeu? Não. Disse que o sentimento é de constrangimento depois de ver militares denunciados pela PGR por um envolvimento em um plano de golpe de Estado que teria sido preparado, então, logo depois da eleição de 2022. Ele disse, então, que o primeiro sentimento é de constrangimento e o segundo sentimento é de indignação, porque o colega dele se meteu, então, nisso. Então, temos esse momento flagrado pelo repórter Túlio Amâncio. Muita repercussão aqui em Brasília. Eu sigo acompanhando. Qualquer novidade é só me chamar aqui. Lembrando, né, Tayane, que a defesa do ex-presidente Bolsonaro já se manifestou indignação, estarrecimento, ressaltou que o ex-presidente, segundo a sua defesa, não liderou nenhuma organização criminosa para romper a ordem democrática de direito, e tudo indica que agora haverá um grande esforço dessa defesa em tirar essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A intenção da defesa do Bolsonaro é tentar jogar essa decisão para o plenário, para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal decidirem, né, se vão acolher ou não essa denúncia, porque segundo ali, provavelmente pela defesa do Bolsonaro, ele teria mais chances, então, com essa decisão caindo para o plenário e não apenas na decisão de 5 ministros da primeira turma do Supremo. Exato, a gente vai seguir apurando e atualizando. Bom, num outro vídeo aqui, nós temos Revista Oeste. STF se revolta com decisão de Moraes e pretende julgar Bolsonaro no plenário. STF se revolta com decisão de Moraes? Caraca, meu irmão. Buguei. Vamos ver? O que é isso? E a decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar a denúncia que envolve Jair Bolsonaro ao julgamento da primeira turma do STF recebeu críticas de alguns ministros da corte. Segundo reportagem da Folha, publicada hoje, esses ministros estão inconformados com a decisão do magistrado. A expectativa é de que haja contestação e uma tentativa de parte dos ministros de levar o caso para o plenário da corte. A publicação diz ainda que um dos ministros chegou a afirmar que não dá para julgar um ex-presidente desta forma e que o caso é muito grande para não ser analisado por todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Além de Alexandre de Moraes, a primeira turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ana, aí... Porra, meu irmão, a primeira turma tem Alexandre de Moraes, o advogado do Lula, Flávio, o amigo do Lula. Porra, meu irmão, já tá 3-0, porra. Hein? Já tá 3-0. Aí, cara, você, assim, cara, cada um vende o peixe da melhor forma que lhe convém, né? Revista Oeste. STF se revolta com decisão de Moraes, né? Porra, o STF tá revoltado com decisão do Moraes, cara. Porra, dá um quentinho no coração, uma esperança, não dá não? Porra, o jogo virou. Aquilo que eu acabei de prever, pode vir um vento forte, e esse vento forte fazer com que o plenário vote a favor do Bolsonaro, porra. Isso já aconteceu outra vez, né? E aí... Continua a manchete. E pretende julgar Bolsonaro no plenário. Meu irmão, dá um quentinho, um coração quentinho, um aconchego, né? Uma esperança. Mas deixa eu te contar uma coisa, cara. Tá sentado? Senta aí pra tu não cair, né? Duro. Eles devem estar putos porque eles querem um palanque, eles querem circo, porra. O outro, como é que pode? Como é que pode? Meu voto não vai aparecer em rede nacional? Meu voto não vai ser no Jornal Nacional? Não vai ter uma semana de circo aqui? Na verdade, no máximo, eles estão enciumados, porque todos eles querem julgar o Bolsonaro. Como assim? Como assim? Só vocês 5? Hein? Só vocês 5 vão aparecer ao vivo pro Brasil todo? Não! E eu? Porra, mas a notícia é... STF se revolta com decisão de Moraes. Porra, dá uma esperança, né, cara? Não, cara, deixa eu te contar. Na verdade, eles querem todos eles participarem, pô. Ou você acha que eles vão... Agora, né? A manchete, né? Dá uma esperança. Tu ficou esperançoso? Se você ficou esperançoso, vote 1. Se você acredita que o plenário quer, por justiça, né, por respeito à lei, decidir, vote 1. Se você acha que eles querem
aparecer pro circo, pro Brasil todo ver. Todo mundo quer ter o seu voto escutado e lido por todo mundo, né? Quer participar. Eles querem promover um 9-2, ou um 10-1, ou um 11-0. Vote 2, né? E agora? Tem gente que tá falando aí que pode ser 11-0, 10-1, nem 9-2. É o que eu acho. Né? Vamos lá, continuando. E uma discussão interna sobre essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, de designar o caso para a primeira turma. Muitos querem que o caso seja discutido em plenário, com os 11 ministros. Imagino eu que seja também uma das estratégias de defesa, pedir, encaminhar alguns recursos para que o plenário da corte se debruce sobre o caso em eventual aí aceitação da denúncia, né? A gente está aqui já antecipando um pouco os passos. Pois é, e o caso cai exatamente onde não tinha que cair, porque ou volta para a primeira instância, como o ex-presidente na época, Lula, foi julgado, né, lá no Paraná, Sérgio Moro como juiz desse caso, já que não tinha nenhum cargo eletivo, não era governante, não era nada, então era um cidadão comum, voltou para a primeira instância. Ou então, já que é um caso grande que envolve um ex-presidente e a matança geral de Alckmin, Lula e todos eles ali, né? Uma matança, um horror. Que coloque no plenário do Supremo Tribunal Federal e nada de virtual, não. É um caso gigantesco. Imagina, minuta do golpe, rascunho da minuta do golpe, golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito com matança geral e uma turminha que vai julgar? Não. É caso para estar exatamente no plenário da Suprema Corte e para todo mundo assistir. Piotr, quero ouvir sua avaliação aí sobre essa discussão de eventualmente levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os casos do 8 de janeiro foram julgados, estão sendo julgados em plenário, ainda que seja plenário virtual. Primeiramente, turma já é uma excrescência. Se é a última corte, tem que ser julgada pelos 11 ministros. Essa invenção de corte, eu acho que vem da presidência do Lewandowski, o mesmo que presidiu o fatiamento do impeachment da Dilma, lá no Senado da República. Isso é uma excrescência, não faz nenhum sentido. A começar também de um problema, mesmo que vá para o pleno, não é o caso. Esse é um caso de primeira instância, porque todos esses juízes, até porque eles se sentem vítimas, o 8 de janeiro atacou, né, os manifestantes, e estou falando dos vândalos, não os manifestantes, eles atacaram todos os prédios, então eles são vítimas. Se eles são vítimas, eles não podem julgar. O caso do Alexandre de Moraes se sente de tudo, vítima, promotor, delegado, tudo, vai ser então de todos os ministros, porque eles também são vítimas. Não há no direito nenhuma tese que permita que esse caso continue no Supremo. Em que pese o fato de já... Mas não há... outros casos também estão lá desde 2019, gente. O fato é esse, né? Infelizmente. É isso? Mas mudaram a regra, pô. Mudaram e o Brasil aceitou. E a política brasileira aceitou. E é isso e ponto. Né? Isso, pô. Lá na Venezuela, o Maduro falou, é isso. E é isso. E não sei quem esperneou, os Estados Unidos sancionou, não importa, é isso. Ou a política brasileira, o povo brasileiro muda esse cenário, né? Ou então é isso. E foi isso para muita gente, né? É natural que seja para o Bolsonaro também, né? Agora, estranho será que o caso do Bolsonaro for para a primeira instância e todos os outros, né, sofrerem lá no STF. Sobre os ministros são vítimas? Eles estavam lá? Alguns individualmente, pessoalmente, foram ameaçados de alguma forma? Ou o patrimônio público foi vítima? Porque eu não sei, se alguém ali estava querendo pegar o ministro, eu acho que eles queriam, né? Mas o ministro não estava lá, portanto era um crime impossível, né? Aí eu não sei se esse é o argumento, né? Para o ministro ser vítima, né? Agora, o Alexandre de Moraes com toda certeza, né? Porque se o Alexandre de Moraes estivesse ali, acho que o povo, picotava ele, não? Certamente. Eu acho que no Brasil deve ter muita gente, né, com muita raiva dele, né? Sim. Pelo menos na internet tem um monte de leão. Isso que eu ia falar. Na internet, o sentimento que a gente tem, o pessoal fica apelidando, aquela coisa toda, de forma jocosa. Aí, assim, eu
Eu sei, cara, mas assim, fato é, realmente, muita coisa hoje é julgado no STF, né? E o cara vai recorrer pra quem depois? O Lula foi julgado na primeira instância e queria o STF. Ele queria porque queria o STF. Lembra na Lava Jato? Todo mundo... até que aquele mecanismo mostrou uma cena. Sim, sim. Chegou na STF. Todo mundo queria o STF. Verdade. Agora, ninguém quer o STF, porra. Ah, por quê? Porque os caras esticaram a corda. Porque o Bolsonaro, né? Confrontou com o STF. Provocado pelo STF também. Porque o STF... Porra, desde 2019, ele iniciou essa guerra aí, né? O tal do inquérito lá das fake news e uma série de situação. Mas isso se resolve na política, né? Se resolve no Congresso. Por exemplo, o Rony Lessa tem fogo privilegiado? Não. Então por que ele está sendo julgado no STF? Um monte de gente não tem fogo privilegiado e tá lá no STF. Por quê? Mudaram o entendimento e o Brasil aceitou, pô. A política brasileira aceitou e é isso. Cara, então, no caso do Bolsonaro não vai ser diferente, né? Vamos. Já tá errado da investigação ter começado no Supremo. Isso deveria ter sido da Justiça Federal na primeira instância, provavelmente em Brasília, porque foi lá que aconteceram os fatos. E aí, dá-se a justiça. Mas qual o juiz hoje do Supremo, levando-se em conta o comportamento do Supremo recente? Vamos pegar só 2 fatos. O Barroso, que vai presidir, se isso for para o pleno, porque ele é o presidente da corte, é o sujeito que disse lá atrás, como é que ele falou do bolsonarismo? Derrotamos o bolsonarismo. Qual a isenção do Barroso? Eu tenho que levar isso em conta. O passado não dá para se apagar. Eles estão usando fatos passados para justificar uma denúncia no presente. Não é isso, então. Eu preciso levar esse comportamento. O Moraes, que é da primeira turma, se for julgado ele também, ele pode se declarar impedido. Não tem esse histórico no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli nunca se declarou impedido, embora tivesse sido advogado do PT para julgar os casos do Petrolão. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, e até do Mensalão, se não me engano. Mas vai adiante como? Qual é a alegação técnica? Qual é a presunção de isenção da Suprema Corte hoje, do Supremo Tribunal Federal, por esses fatos todos? O Alexandre de Moraes disse outro dia que tinha muita gente para prender e muita gente para multar. Quer dizer, ele já julgou, já condenou, mas teve direito à defesa? Quantos casos aí, por exemplo, a gente lembrou aí de que o juiz precisa ouvir as alegações da defesa. Teve casos daqueles do 8 de janeiro em que, nas poucas manifestações em que o advogado conseguiu fazer chegava agora, a defesa, no minuto seguinte era publicada a sentença. O juiz não levou em conta o fato da defesa. Então, quer dizer, é um debate que, tudo bem, despiora, né? Porque... Resumindo, cara, quando não tem ordem, quando é uma bagunça, vai chegar em você em algum momento, cara. Vai chegar. Esse é o fato. Quando a gente comenta segurança pública, o que a gente fala? Cara, uma hora a violência te alcança. Se não alcançou, vai te alcançar. Por quê? Porque é uma desordem, o Estado não dá conta, o Estado não tá nem aí. Na justiça, chega para todo mundo, cara. A justiça brasileira, ela de justiça, ela não tem nada. Então, no passado, o bonde do Lula reclamava, agora é o bonde do Bolsonaro. Um dia vai ser você, um dia vai ser eu. Esse é assim que funciona aqui, cara. Isso aqui é uma piada em todos os aspectos. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade. Agora, o STF se revolta com a decisão de Moraes e pretende julgar Bolsonaro no plenário, talvez justamente por isso que eu falei, né? Ele quer palanque para todo mundo quer participar, e é isso. Acho que o mais razoável é esse. Agora, vamos aguardar. Vamos aguardar.